Pois é, amigos, boa tarde. Você não está vendo, não está me vendo, mas você está vendo aí a foto do Divaldo Silva, que tenho até uma certa dificuldade de início de falar sobre ele. Divaldo Silva, um excepcional noticiarista, passou pelas principais emissoras do país, notadamente aqui no Rio de Janeiro, leu o Globo no Ar na Globo, leu Sentinelas da Tupi na Tupi. E a única foto que eu tenho de recordação é essa que eu estou mostrando. Você sabe hoje como é importante você fazer uma pesquisa, né, no Google, que acha tudo, mas como os locutores são mais ouvidos do que vistos, na verdade, essa foi a única lembrança que eu consegui achar na pesquisa do Google. A época em que ele fez aniversário, a época em que essa emissora, na realidade, era uma família sob a direção do Alfredo Raimundo, e a época em que tinha por hábito comemorar o aniversário não só das grandes estrelas, mas também dos locutores noticiaristas. E aí está essa foto, muito bonita por sinal, desse querido amigo, grande locutor, grande amigo, grande vascaíno, e que lamentavelmente ontem nos deixou. É aquela velha história. E já não estava mais em rádio. E aí foi quando houve a troca da direção, foi quando também a rádio entrou em crise e muito provavelmente ele também não tenha recebido aquilo que merecia receber. Bom, eu achei que essa notícia já era suficientemente impactante para que eu recebesse, e recebi fazendo o programa ontem. Se você observar, se você ver, naquele momento foi até um pouco difícil para tomar fôlego, porque era realmente um colega exemplar, era uma pessoa que não podia ser injustiçada da forma que foi no rádio e que deixa, com certeza, saudade, além da esposa e parece filha, lá em Copacabana. Eu pensei que essa seria a notícia triste que me daria uma pequena chance de homenageá-lo, já que se foi. Mas hoje teve outra. Hoje teve o falecimento do Roberto Figueiredo. Quem me informou foi o Carlos Ferreira. Eu vou mostrar para vocês a foto do Roberto. Está aí o Roberto, que faleceu aos 87 anos. Roberto Figueiredo, uma das maiores vozes do rádio brasileiro, um patamar de trabalho extraordinário, e foi o último locutor a apresentar o Repórter Esso na Rádio Nacional, mas posteriormente foi da Globo, foi da Tupi, trabalhou também na Roquete Pinto, chegou a ser diretor da Roquete Pinto. E era um amigo querido, né, que sempre me chamou de Fernandinho. Aliás, é uma coisa que eu gosto de ser chamado, porque eu sou pequeno, eu não sou grande. De qualquer maneira, essa notícia pegou a todos de surpresa, porque o Repórter Esso, que foi um dos principais noticiários do rádio brasileiro, ele começou na voz inesquecível do Heron Domingues, a quem também eu tive a oportunidade de conhecer. Mas, posteriormente, o Heron foi para a TV Globo e o Roberto Figueiredo fez até a última edição do Repórter Esso. O Carlos Ferreira, lá de Juiz de Fora, fez uma lembrança bonita, não sei se vai dar para me pegar aqui, mas que mostra a emoção quando ele leu o último noticiário, o último, né? Porque ia se encerrar, a ESSO brasileira deixou de patrocinar, e ele deixa aqui, como é que ele deixa aqui, vamos ver se eu acho para vocês. De qualquer maneira, é uma última lembrança desse que foi, sem dúvida alguma,
um extraordinário locutor. Era uma outra época, né? É uma época bastante diferente. Pena que o áudio aqui eu não estou conseguindo pegar. O último dia, não é isso. Não é isso. Bem, aqui está a foto dele, está até melhor do que essa que está aí, tá vendo? O grande Roberto Figueiredo morreu de Covid, estava internado, morreu nesta manhã, aos 87 anos. Além de tudo, Roberto era um cavalheiro e era também um galã, né? Da época dos galãs. Então, eu resolvi fazer a abertura do programa hoje dessa maneira, em homenagem a esses dois. Por isso eu não botei o prefixo, por isso que na realidade também não veio o parto junto brincando e tal, porque há momentos que a gente tem que simplesmente, se a gente não pode se calar, porque não é a profissão do comunicador, não é a maneira de ser, a gente pelo menos tem que falar em homenagem, né, a quantos que já se foram, né, com relação a essa situação da Covid. Daqui a pouco nós vamos ter uma entrevista importante com o Dr. Cícero Munhoz, né, para saber a quantas anda a história da Covid no Brasil, ele que está no dia a dia, na lida, né? Mas, sobretudo, mostra que nós todos estamos de passagem, né? Nós todos estamos de passagem. E o que nos resta, efetivamente, é fazer o que melhor a gente é capaz de fazer. Eu admiro muito essa época que os dois marcaram, porque eu tive a minha oportunidade no começo da minha carreira. Eu, paralelamente a comunicador, que na época chamava de ski jockey, eu era muito menino, eu era também noticialista. Mas, infelizmente, o noticialista, à exceção de poucos que depois se tornaram comunicadores, nunca foi muito valorizado. Quer dizer, a voz bonita, a dicção perfeita, a falta do erro que não existe na maioria dos grandes noticialistas, ou muito pequeno erro, mas, na verdade, monetariamente falando, nunca foram muito valorizados. Por isso que, em curto espaço de tempo, eu pulei da carreira de noticiarista para a carreira de comunicador, vislumbrando, né, alguma coisa a mais que você poderia fazer. Não que você fosse menosprezar a outra, não, pelo contrário, a outra, inclusive, é muito mais técnica, né, digamos assim, porque nós, comunicadores, temos a capacidade de parar, pensar, tomar um café, dizer para você que vai tomar um café, né? Se eu errar, consertar. E hoje só que os noticiários estão um pouco mais descontraídos, né? Mas o do rádio nunca foi muito descontraído. Então são duas faltas que eu queria dizer. No caso do Roberto Figueiredo, ele deixa a esposa e 4 filhos, né? E dizer que, em função da Covid, nem presentemente nós pudemos estar presentes. E uma outra mensagem que eu gostaria de colocar hoje tem que ser essa notícia, infelizmente, a irmã do meu amigo Lorimar Ferreira, que foi editor da noite, da Rádio Tupi, um baita do jornalista, também veio de falecer. E aí não foi Covid, foi uma operação que deu certo, mas aí pegou a famigerada infecção hospitalar. Então, fazer o quê? A gente procura trazer no programa a realidade da vida, né? E dizer que enquanto houver, digamos, vontade de viver, a gente tem que se cuidar, evidentemente, na medida do possível, fazer com que aqueles que passaram pelas nossas vidas e deixaram todo esse legado de amor, de carinho por uma profissão, de honestidade, se tornem meio que incorporados em nós mesmos e que nós possamos fazer isso para que outros, quando a gente se for, possam dizer a mesma coisa. Então eu vou começar o programa do dia de hoje da melhor maneira possível. Vou começar com a prece de Cáritas em homenagem a esses amigos queridos que se foram e a todos, evidentemente, que perderam os seus entes queridos. Vamos lá? Vamos então à prece de Cáritas. Ela está demorando um pouquinho porque
É isso mesmo, a internet hoje está um pouco lenta para variar. Eu não vou ficar obrigando você a ver a Vamos cordinha. todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, e por todos esses que se foram, uma canção muito bonita, que é uma canção ecumênica até, com a voz do padre Fábio de Mello, Noites Traiçoeiras. E ainda se vier
te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é autor da fé, o princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. 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 Pois é, eu acho linda essa voz dessa moça que canta no finalzinho, né? Deixando aí toda essa espiritualidade, né? Que possa Papai do Céu receber, que esses amigos perdoa, sou um chorão para essas coisas. Por mais que você saiba, por mais que você acredite na espiritualidade, na vida após a morte, sempre há perda. Por isso que eu entendo as pessoas que perderam os seus entes queridos. Sempre há perda, porque a perda de um amigo, ele não vai estar lá. Sabe Deus quanto que nós vamos viver a mais, né? E são amigos queridos, dois extraordinários. Estava vendo aqui um não menos importante, o Aziz Ahmed, dizendo aqui: o Roberto Figueiredo foi uma grande figura e uma referência no radiojornalismo. É verdade, pouca gente sabia que inclusive ele tinha a cidadania norte-americana, poderia ter vindo lá. Ele tem um filho que eu conheci ainda adolescente, que mora nos Estados Unidos e tal, e ele ficou aqui no Brasil, mesmo eventualmente não tendo a expressão que ele merecia ter, né? Isso aconteceu também com o Divaldo Silva, né? Claro que nós estamos falando de patamares diferentes. O Roberto Figueiredo foi, sem dúvida, tudo isso que o Aziz falou. O Aziz foi um correto profissional. E tem vários extraordinários que eu conheci que são absolutamente esquecidos com o tempo, né? E faz parte da vida, nós todos estamos de passagem, por isso que não vale a pena acreditar muito, né? Porque sempre é um momento de ocasião, né? Você está naquele momento e aqueles que se seguirem após você vão também admirar outros e a vida segue assim, né? Alcione Correia, um abraço para você. Carlos Ferreira Roberto Figueiredo apresentou a última edição do Repórter ESSO em 31 de dezembro de 1968. Trabalhou na Rádio Nacional, Tupi, Globo, na Globo, fui colega dele nos anos 70. Foi substituto do Haroldo de Andrade. É verdade, quando o Haroldo saiu, eu, Haroldo de Andrade, o Paulo Lopes, o Antônio Carlos Bianchini, cada um per si, nós fomos contratados para fazer da Rádio Guanabara a Rádio Bandeirantes, AM, nos idos de 83. Até Carlos me perguntou, e todos nós fomos para lá, né? E o Roberto Figueiredo ficou na Rádio Globo. E um amigo comum nosso, querido, que deve estar muito sentido, depois eu vou falar com ele,
o Baltazar Salgado passou a ser um dos âncoras, âncora não, eu diria, um dos importantes debatedores do programa do Roberto. E foi uma briga boa, porque eram dois talentos extraordinários. De um lado, Haroldo de Andrade, do outro lado, o Roberto Figueiredo, e na Tupi ainda tinha Cidinha Campos. Né? Então, o meu horário era de 4 às 7 da noite, né? Onde nasceu a Palavra Amiga. Eu já contei essa história aqui. E a gente se encontrou em várias ocasiões, a gente se via quase que sempre. Roberto ganhou a medalha da Confraria dos Amigos do Rádio, que é a maior homenagem que a confraria pode oferecer a alguém. E eu e o Baltazar Salgado tivemos a honra de ser os padrinhos dele na confraria, né? E sempre muito gentil, sempre uma pessoa, além de tudo isso que você está falando, o Carlos, lá de Juiz de Fora, que é um pesquisador e é um homem que ama o rádio, além de tudo isso, era um fidalgo, era uma figura muito interessante. Luiz Henrique de Oliveira diz, nossa, sério, Fernando, que o Divaldo faleceu, você sabe que triste, foi assim, de uma forma inesperada, que eu posso te dizer, eu não tenho ainda os detalhes. Foi ontem, quando eu fiquei sabendo, já tinha sido, quer dizer, mas era também, o que eu te falei, Jair, era aquele patamar tido e havido como normal, não é maior, não é menor, mas não é aquele que mais ganha, entendeu? Então, aqueles que têm sorte de ter a projeção como o Roberto Figueiredo teve, ele naturalmente amealhou uma condição social melhor, essa coisa toda e tal. Mas Divaldo também era uma figura extraordinária e por inúmeras madrugadas ou noites eu tive a oportunidade de anunciar os Sentinelas da Tupi com Divaldo Silva. Né? Na penúria, na dificuldade, eu tive a oportunidade, na medida que eu poderia fazer, de até ajudar alguma coisa ao nosso querido Divaldo, e sabe Deus que isso é realidade, né? Porque da forma que muita gente saiu daquela emissora que hoje se diz família, muita gente saiu sem ganhar um tostão e, evidentemente, aqueles que não tiveram uma condição um pouco melhor, até hoje estão sofrendo. Esta é a dura realidade da justiça brasileira, né? Que por mais que se diga que a gente pede que haja justiça e tal, mas não é fácil não. Para notadamente aquele que tem menos posses, para que tem menos possibilidades, é muito complicado. Wanda Fernandes, boa tarde para você. Luiz Henrique Oliveira, um abraço grande, meu irmão, meu amigo. Ele falou um negocinho aqui que eu soube da saída do Divaldo Silva daquela emissora que não honra os compromissos. É verdade, caloteiros. Não estou ofendendo, não, estou falando a verdade. O dia que pagarem, a gente tira o caloteiro, né? Mas enquanto não pagar é calote, vai fazer o quê, né? Não é fácil não. Enfim, aos amigos queridos, nosso abraço. Vamos conversar, gente. Eu estou atrasado, peço desculpas imediatamente ao nosso querido Munhoz, doutor Munhoz, esse grande cardiologista. Vamos conversar com ele a respeito das coisas que estão acontecendo, né? Então eu já comecei a tocar aqui o telefone, né, para que a gente possa ter a videochamada, né? Em videochamada a gente terá a presença do nosso queridíssimo amigo, grande médico, amigo querido, meu médico também, por que não, né? Que é o doutor Cícero Munhoz. Tá aí, o doutor Cícero já chegou aí, deixa eu mudar para cá. Muito bem, doutor Cícero Munhoz, muito boa tarde, tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, nossos internautas. Grande prazer e alegria estar aqui com vocês. Não sei se você ouviu a abertura, a gente está pranteando aí o falecimento de dois grandes radialistas, o Divaldo Silva, que fazia os Sentinelas da Tupi durante muitos anos, que foi ontem, e hoje pela manhã, vítima de Covid, o Roberto Figueiredo. Então, é sempre um momento de ausência, né? A gente, quando é amigo, sente isso
e faz parte da humanidade, né? Por isso eu lhe pergunto, eu estava vendo uma reportagem ontem, não me lembro em qual televisão, em que dizia que algumas cidades mineiras, elas que já conseguiram vacinar, porque pouca gente, né? Conseguiram vacinar 70, 75%, e tem uma delas que há 10 dias já não tem mais morte, né? Você acha que esse percentual, quando nós atingirmos esse percentual, a gente poderá, a nível nacional, deduzir que vai diminuir radicalmente o número de contaminados e mortos? Fernando, o que a experiência, né, de outras doenças mostra para a gente é exatamente isso. A gente já teve casos já no passado, né, quando começou a vacinação, principalmente das crianças, né, com sarampo. O sarampo era uma doença tão violenta ou pior do que o Covid. Verdade. E na época, eu lembro que eu era criança, ainda me contavam, eu fui uma criança que quase morri de sarampo com 8 meses de idade. É mesmo? Que eu tive um caso gravíssimo de sarampo, Nossa. complicações. Então, o que a gente foi vendo com o tempo, e aí o que eu falo para o sarampo, eu transfiro agora mais modernamente para H1N1, né, que foi a gripe, que começou realmente a ter um índice de mortalidade alto, principalmente das pessoas com comorbidades, dos idosos. E com a vacinação, isso praticamente cessou. Claro que não cessa 100%. Sim. Você vai ter um percentual mínimo, né, de complicações, seja de que doença for, principalmente as viroses, que a gente sabe que são muito complexas no seu tratamento mesmo, né, devido principalmente às mutações que a gente já está assistindo com o Covid. Não fugiu a regra, que acontece com outros vírus aí, de outras doenças, e mais recentemente o da gripe, está acontecendo também com o Covid. Então, isso é realmente uma situação que a gente já esperava. Sim. E a gente entende também que todos os locais onde 70% ou mais da população ficou imunizada, e aí vem aquela conversa, né, aquela história da imunidade de rebanho, que já ficou até desgastada, né, por causa do que está acontecendo, né? Quando a gente fala em imunidade de rebanho, é isso, é uma imunidade que vem à medida que um grupo maior de pessoas vai tendo contato com o vírus e vai adquirindo essa imunidade. E é natural que a sua própria imunidade, aqueles que tiveram a doença e felizmente não complicaram e não foram óbitos, e os que, a partir da vacina, têm essa imunidade facilitada. E é exatamente o que a gente está hoje, aproximadamente 50% da população brasileira vacinada pelo menos com a primeira dose. Doutor Munhoz, tantos anos passados da vacina, da descoberta da vacina contra o sarampo, é só a vacina que protege mesmo ou já existem medicamentos que acabariam com a doença? Não, Fernando, a gente ainda não tem. O sarampo, como outras viroses, principalmente chamadas VCI, viroses comuns da infância, Sim. Aí a gente fala sarampo, catapora, rubéola, coqueluche, todos esse conjunto de doenças virais que são muito próprias da criança, mas que o adulto também tem, também complica. Então, viroses, a gente não tem uma medicação realmente efetiva, ou seja, curativa, como uma infecção. Você está com uma infecção urinária, vai lá, detecta, no máximo faz um antibiograma, diz que você tem sensibilidade à amoxicilina. Vai lá, compra a amoxicilina na farmácia, toma durante uma semana, acabou, está resolvido. Isso a gente não tem para os vírus. A gente não tem uma medicação realmente efetiva. O que a gente tem são medicações, e aí vem a discussão do tratamento precoce, virou, só no Brasil que virou polêmica. No mundo inteiro, todo mundo trata os sintomas, todo mundo faz uma medicação no sentido de diminuir a sua sintomatologia ou melhorar a sua imunidade. Aqui no Brasil não, virou polêmica, virou CPI, virou essas coisas muito próprias de Brasil, de como você mesmo fala, né? De regime polarizado, né? Um contra outro e vira briga. Então isso aí é o que a gente
segue para as viroses. Uma medicação que não é curativa, é uma Sim. medicação que diminui os Paliativa, né? sintomas e melhora a sua condição para lutar contra a doença. Me ocorreu uma coisa aqui que não é muito o assunto, mas não deixa de ser dentro do assunto, porque eu me lembro na minha juventude, e provavelmente na sua, era muito comum os rapazes que tivessem relações sexuais e tal, e acabavam com uma doença chamada gonorreia, né? E hoje não se fala muito dela, né? É verdade que diminuiu consideravelmente, aí foi em função de medicamentos ou de vacinas? É verdade. A gonorreia, que tecnicamente chama de plenorragia, ela diminuiu por dois motivos. Primeiro, porque ela é uma infecção causada por bactéria. Sim. Então, ela é muito sensível aos antibióticos, como eu te falei anteriormente. Detecta a doença, faz uso de antibióticos durante 5 a 7 dias e está resolvido o problema. E segundo, como uma doença sexualmente transmissível, passou-se a ter uma campanha de fazer o uso de preservativos, no caso de você ter relação sexual com alguém que você não conhece, com quem você não tem. E aí protege muito mais, né? Exatamente. Então, esse conjunto de medicação específica e a prevenção através do preservativo veio realmente, praticamente... Hoje você tem realmente... É difícil você ouvir falar, né? É muito difícil. Essa doença hoje não é uma doença tão frequente. Eu imagino que, com certeza, você vai saber mais do que eu, né? Eu vi uma entrevista outro dia de um imunologista, né, norte-americano, em que ele dizia o seguinte, a diferença entre a bactéria e o vírus, e ele informava que parece que eles não têm sentido, não percebem se o vírus é ou não um ser vivo, acreditam que não seja. Como o leigo, como eu, vai entender isso, se é que o amigo pode me explicar? Fernando, eles dizem isso porque o vírus e a bactéria são bem diferentes, porque a bactéria ela tem uma estrutura muito parecida com uma unidade unicelular. Um núcleo, né? Parece uma célula, ele tem um comportamento basicamente celular, unicelular, né? A estrutura básica tem uma membrana, tem um núcleo, desse núcleo tem uma outra membrana, que é a membrana nuclear, tem componentes muito parecidos com as células humanas. Sim. O vírus não. O vírus ele tem uma estrutura muito diferente. Ele é praticamente uma carapaça, como no caso do coronavírus. Por que o nome é coronavírus? Porque a carapaça dele externa parece uma coroa. Verdade. Aquela coisa estranha. Uma coroa. Então, o coronavírus aí. E basicamente o que ele tem? Ele tem uma estrutura que imita muito, é muito parecido com o nosso núcleo da célula humana, que é o RNA e o DNA. Por isso que muitas vacinas, elas, na verdade, pegaram uma pequena porção do vírus, que é o RNA, né, que é a spike, a proteína chamada spike, que é uma porção desse filamento de ácido ribonucleico, e através disso é que eles fazem, então, a sintetização da vacina. Então, por isso que eles falam que não é bem uma estrutura, né, de um ser vivo que naturalmente a gente vê. Qualquer ser vivo no mundo tem a sua unidade mínima, o que é? Uma célula. A célula tem aqueles componentes básicos. E o vírus não tem esses componentes parecidos, ou pelo menos uma grande parte dele semelhante a uma célula, quer dizer, um componente unicelular. E a tendência cada vez maior de todos os vacinados, né? A pergunta que fica, eles estarão aí para sempre, esses vírus, ou acredita-se que pelo fato da gente ter anticorpos desenvolvidos que possam combatê-los, também poderá haver uma diminuição desse coronavírus como existência? O componente viral, ele é discutido de formas mais variadas. Para você ter ideia, o vírus ele tem uma resistência muito maior que a bactéria. Inclusive alguns elementos, como a própria temperatura. Eu vou te falar uma coisa polêmica,
mas que tem um certo Lógica. embasamento, uma certa lógica. Para você ter ideia, na gripe espanhola, na década de 1930, por aí, que foi uma das doenças também que dizimou 1/3 da população mundial. Foi pior do que hoje nós estamos vivendo com o coronavírus, e pior porque na época a própria medicina não tinha tantos recursos. Então você vê como é que a coisa foi grave. E na gripe espanhola, para você ter uma ideia, existe uma corrente que defende que isso possa chegar até de origem espacial. É Você vai mesmo. falar, mas isso aí não é tão delirando. Não, eu vou te explicar. tem lógica. Eu vou dizer... Não, por favor, conclua. Os que defendem isso, Fernando, É. defendem que a gripe espanhola, o primeiro diagnóstico de gripe espanhola, que foi feita nos Estados Unidos, em Boston, feito o mesmo diagnóstico de um outro doente em Bombaim, na Índia. Sim. Diametralmente oposto. Nossa. O mesmo vírus, olha só. E numa época que não tinha avião. Acredita-se, né, que quem trouxe a vida para o mundo, quer dizer, isso sem desdizer a Bíblia, não, tem lá o Adão e Deus, mas a gente sabe que aquilo era, para muitos, eu acredito nisso, era apenas uma alusão à raça adâmica, ou seja, aqueles primeiros habitantes, né? Então que a vida teria vindo do espaço, através de meteoros, essa coisa toda. Se você prestar atenção, é muito parecido, o bombardeamento de meteoro com a Terra é muito parecido à entrada do espermatozoide com o óvulo, né? A coisa é muito semelhante. Mas tem coisas tão apavorantes e ao mesmo tempo misteriosas, que eu vou te contar duas que eu tenho pesquisado. É curioso como é que as coisas permanecem na nossa cabeça. Quando eu era muito menino, sabe, Munhoz? Menino mesmo, tipo 4 anos, 5 anos, perguntavam para mim assim, Fernando, o que você vai ser? E eu falava assim, eu vou ser engenheiro astrônomo, imagine você. Né? É claro que sempre mantive a curiosidade, mas a vontade, ou o dinheiro também não deu para chegar a tanto. Ou talvez a pouca inteligência, mas não importa. Então eu sempre sou curioso. Existe um canal chamado Simple Mind, não sei se você conhece. O Simple Mind, ele fala das coisas do espaço. E tem 2 mistérios que podem casar com aquilo que você falou e que muita gente pode pensar, mas será que é isso? Tem 2 mistérios que estão sendo pesquisados pelas agências espaciais, inclusive pela NASA. Um deles é uma nave espacial norte-americana que foi lançada há 30 anos e que continua trabalhando, porque ela é alimentada pela força, a energia do Sol. Então essa nave, ela chegou ao que eles chamam aos últimos rincões do universo, porque é onde o homem poderia chegar. Ela chegou nesse ponto e ela continua mandando informações, só que ela teria, isso é a tese, teria esbarrado e se fixado num muro de hidrogênio, imagine você. Então, a pergunta dos cientistas, o que há atrás, muro entre aspas, naturalmente, desse muro de hidrogênio e por que hidrogênio? E a outra pergunta, que veio justamente do observatório de Hubble, é o seguinte, é a grande incógnita hoje para os cientistas. Eles estão querendo saber o que forma a energia escura do universo. Meu Deus do céu, hein? Não é mesmo? Não tem lógica? Isso tudo que você levantou aí, tudo pode parecer até pro leigo, né? O cara tá delirando. Tá voando. Mas não é não, é uma realidade, né? Porque o nosso espaço aqui, entre eu e você, a gente sabe o que tem, oxigênio, né? Mas se você andar, como foi o milionário que pegou aquele foguete, foi lá em cima, a 100 quilômetros acima, você não tem mais a atmosfera. E, consequentemente, você tem o vazio. Mas esse vazio é composto de quê? Até hoje eles não sabem. Não sabem, exatamente. Não, inclusive, testes foram feitos com micro-organismos da Terra, levados para o espaço, que resistiram à falta total do oxigênio, ou seja, viver no vácuo total, e voltaram em condições de viabilidade. Então, isso tudo são pesquisas que tem para provar exatamente isso.
Ah, mas por quê? Ah, mas tem que ter um vírus ou uma bactéria que num local anaeróbico, né, sem oxigênio, seria impossível, ou altas temperaturas. Não é verdade. Isso É. não tem se Mas confirmado. é muito bom fazer esse Então, tipo de tete-a-tete, de ping-pong com o nosso querido médico, né? Cardiologista, porque veja você, nós temos aqui, eu estou recebendo aqui por e-mail, né? O Celso Anhedo, de São Paulo. E ele disse, Fernando, eu gosto muito de parte do seu programa, particularmente no momento em que aparece esse médico aí, tá bom? E eu gostaria de saber, por curiosidade, porque eu acho que eu tenho essa, deve ser um adolescente, eu tenho essa vocação para ser médico, mas não estou certo. Então eu queria saber do doutor Munhoz, qual foi a primeira vez que ele pensou em ser médico e por quê? olha, Fernando, ser médico para mim, na verdade, foi a minha paixão pela biologia. Eu comecei assim. Você é da minha época que a gente Somos. tinha, hoje, cara, mas na época eram quatro anos de curso primário, que era o Isso, primeiro grau, isso. depois vinha o ginásio, Tinha né? admissão também, né? Tinha admissão para o ginásio, né? Depois do ginásio. Científico, contador, e aí ia. Isso. E o curso científico, O curso científico, que seria os 3 anos e o Isso, vestibular. isso. Então foi nessa fase, entre o ginásio e o científico, que eu comecei aguçei a minha curiosidade, começando pela biologia. Né? Quando eu comecei a olhar, mas a vida começa onde? É uma célula. Que coisa fantástica, né? É, Como é que uma célula se transforma num ser de bilhões de de células? células. Como é que uma célula dessa aí depois se comporta de forma isoladamente para formar órgãos, formar sistemas especializados? Isso me Uhum. deixou assim maravilhado. Como é que pode isso, né? É, Então, a partir dessa biologia e depois da fisiologia, que a gente, obviamente, quando você vê o normal, a sua curiosidade aumenta quando isso parte para uma anormalidade, que é, nada mais é do que medicina, que trata exatamente dessas alterações do que seria o normal. Uma célula, dessa célula se torna um órgão, um coração, um fígado, um cérebro, como esses órgãos funcionam. Então, isso é uma coisa fantástica, né? Para quem é curioso, sempre é foi. verdade, é verdade. É isso, está respondido então a dúvida do nosso espectador lá de São Paulo, de Perdizes. Aliás, é um bairro muito simpático, né? Muito bem, meu caro doutor Munhoz, sempre será um prazer aqui recebê-lo. Espero que a partir de outubro, quando eu estiver em Portugal, a gente possa continuar esse papo, vez por outra, via internet, né? Porque os nossos ouvintes merecem. Grande prazer. Vamos Grande prazer. continuar. Tá. Saúde, fica com Deus. Obrigado, amigo. Pois é, Até a Dr. próxima. Cícero Munhoz, um excelente médico, uma figura admirável. Então é sinal de que existem também brasileiros admiráveis, né? É isso que eu quero dizer para você. A ideia do programa, mais ou menos, é essa, né? É se transformar num veículo, né? Que traz para você pessoas para dizer que vale a pena, porque tem muita gente dizendo que não vale, né? E a gente precisa batalhar por ter notícias positivas, por ter pessoas que foram capazes de vencer de dificuldades, que não venha dizer que quem tem se realizou, não tem, tem dificuldades, mas é preciso acreditar. Aí você tem um toca-disco velho, né? Se você é muito novinho, talvez você tenha visto que agora está havendo retrô, e estão botando em algumas casas de som. E você tem também um disco de vinil. E você tem aí uma mão, desculpa, uma mão que eu digo, eu dei o cacófito, né? Mas a mão de uma figura que é um músico extraordinário, que eu toquei ele ontem quando jovenzinho, não sei se você se lembra. Se não se lembrar, você volta lá atrás, quando você tiver a oportunidade de ver o programa de ontem. Quando ele era o líder do Grafite. O Grafite não morreu, está com ele, com os irmãos, e fez muito sucesso com Mama Maria. Mas antes de Mama Maria, ele fez sucesso com essa música que ele regravou. Agora você vai vê-lo da idade de hoje, né?
é o nosso querido Chico Donga e o primeiro sucesso da banda Grafite, O Seu Lugar. Você vai ter a oportunidade de ouvir agora. Desculpe, eu ouviria melhor se eu não tivesse te dado o som. Mas agora vai. Agora é procurar onde está o amor. Agora é encontrar, seja lá onde for, o seu arco-íris, o seu sonho colorido, seu brinquedo mais antigo. Seu sorriso de criança e a esperança de voltar ao seu lugar. Agora é relembrar o seu primeiro amor. Agora é sublimar a existência da dor, o seu reino encantado não deve estar longe, é possível encontrar seu sorriso de criança e a esperança de voltar ao seu lugar. A primeira luz que brilhou nos passos sideral mostrou a distância que existe entre o bem e o mal, e a longa estrada que vamos encontrar aqui. Oh baby, venha caminhar, sabendo onde se deve ir. Agora é procurar, agora é encontrar o seu arco-íris, o seu sonho colorido, seu brinquedo mais antigo, seu sorriso de criança e a esperança de voltar ao seu lugar. Seu lugar. Que talento, né? O nosso querido Chico Donga. Chico, um grande abraço para você, meu irmão. Pois é, realmente um dos grandes talentos da música popular brasileira. Só de programa do Chacrinha foram quase 50 ou mais de 50 no auge, menino, né, bonito, com os irmãos também todos ali reunidos. Ontem eu toquei o Mama Grafite para você, né? O Mama Maria, que era feito pelo Conjunto Grafite. A Yara Martins, boa tarde, Fernando. Muito frio, estou no sol assistindo o teu maravilhoso programa. Muito obrigado pelo maravilhoso, não sei se mereço, mas agradeço. E eu queria convidar você, Yara, ao Ivan Vicente, que eu estou acenando agora para ele aqui, aos amigos todos, a Márcia Cristina Epifânio, também, quem mais? Edith Laura, olha quanta gente amiga, né? Que vocês podendo, vocês indo lá no YouTube, youtube.com, tem o canal do Fernando Sérgio, né? Então você se inscreva. É muito importante para a gente que você possa se inscrever, para a gente aumentar o número de espectadores e, consequentemente, aumentar as condições de fazer o programa. Então, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pelo carinho da audiência, né? Eu estava lembrando, eu gosto muito dessa época, eu tenho uma frustração, quem é que não tem, né? Eu navegava em todas as áreas das artes quando era jovenzinho, né? Então fazia teatro, era diretor de teatro, era escritor de teatro e fazia música também. Mas fazia música muito mais como cantor, imagina, entre aspas, mas na época até que cantava direitinho,
do que propriamente como instrumentista, né? Eu fui filho de uma professora de piano, a mamãe Jandira, que tentou me ensinar piano, mas eu não tinha esse talento todo para o piano, não. E aí aprendi algumas coisinhas muito pequenas, realmente. Mas quando garoto, a exemplo do que deve ter acontecido também com o Chico, né? A gente se uniu, eu estudava na Brasil, Estados Unidos, lá em Juiz de Fora, e fizemos um quarteto musical. E esse quarteto musical chamou-se O Grupo, não tem nada a ver com o grupo do Carlos Cola, que foi muito mais famoso que o meu, por favor. Apenas coincidência de nomes e na mesma época. E a gente, então, desse conjunto, né, em que todos cantávamos, né, que era mais uma espécie de coralzinho, eu, Ricardo Scapim, Zé Augusto, Paulo Augusto, perdão, e o Hermínio, né, a gente cantava naquelas músicas norte-americanas, porque a gente estudava inglês. Então, a gente fazia umas excursões, tipo quadrilha norte-americana, né? Então a gente cantava, yes, we have no bananas today, spring goes and bean goes to potatoes, tomatoes. Era toda, então tinha isso, tinha o outro, meu Deus, é muito engraçado as coisas. E eu estou me lembrando, eu vendo ele cantar ali, e aquilo deu origem, quer dizer, aquele vocal, eu tinha 17 anos, 16 por aí, aquele vocal nosso deu origem a um conjunto chamado Sambalanço, né? E a gente de vez em quando fazia bailes pelo interior, né? Íamos a Umbá, lá perto de Juiz de Fora, em Minas Gerais, íamos a Cataguases, íamos a Barbacena. Isso ficou eu tinha um programa de televisão já, menino, né? Na TV Industrial de Juiz de Fora, que hoje não mais existe. Então, o programa era a Juventude a si mesmo. Então, ali eu apresentei muita gente boa, conheci muitos dos ídolos da música popular brasileira naquela época e tal, e depois fiquei no rádio, foi onde dava, né? Onde a gente vai tocando o barco. Mas tem essas coisas, então eu me lembro como era gostoso você fazer um show musical. Eu me lembro de uma certa época que tinha um conjunto muito famoso lá na noite, que era o Meia-Noite, não sei onde foi parar, mas era. Porque na época, gente, quando eu era menino, quando eu era jovem, você não tinha esses aparelhos eletrônicos de muita força. O máximo que você tinha era a guitarra, e olha lá com uma caixa de som, mas desse tamanho, né? Então, os conjuntos musicais faziam os bailes, né? Eram contratados para fazer bailes e, consequentemente, os músicos viviam disso, né? E com sorte, um ou outro gravava e aí tocava nas rádios, coisas desse nível e tal. Então, era muito agradável. Eu me lembro de certa feita, quando eu não estava participando das músicas, né, como cantor, imagine, e tínhamos dois, era eu e um xará meu chamado Fernando César, que hoje até está nos Estados Unidos. Eu, Fernando Sérgio, hoje podia fazer dupla sertaneja, né? Pois é, mas não fizemos não. Então eu me lembro como era agradável aquela época curta, não foi muito tempo, depois eu vim para o Rio, teve o Sistema Globo de rádio, e aí fui TV, essa coisa toda e tal, e aí a vida mudou mais para o lado, mas até hoje a música me sensibiliza muito. Ai, como fala esse pequenino. Edith Láurea, boa tarde, Edith, beijinhos, que simpática você. Muito obrigado também. Vamos ver aqui mais. Aqui temos, bom, acho que a Wanda Fernandes. Oi, Wanda. O Aziz Ahmed continua assistindo a gente, nosso companheiro. Amanhã é dia dele aqui no programa, viu? É dia do programa. O Carlos Ferreira, homem lá de Juiz de Fora, um estudioso do rádio, nosso amigo querido, né? Muito obrigado, Carlos, por prestigiar o programa do dia de hoje. E também vamos agradecer a todos vocês. Já está mais do que na hora da gente partir, mas amanhã, se Deus quiser e o Papai do Céu permitir, né? Nós vamos estar aqui mais uma vez às 4 horas com o nosso programa. Namastê.